Hoje nós vamos falar sobre a prática do plantão psicológico que vem sendo colocado em prática desde a década de 60 em São Paulo por algumas universidades que colocaram então estagiários, profissionais para estarem de plantão, aguardando possíveis atendimentos que poderiam surgir de repente mesmo, sem um agendamento prévio. E esses estagiários começaram a perceber que, de fato, muitas pessoas tinham acesso a esse serviço com muita facilidade, visto que elas não teriam que marcar um atendimento com antecedência e elas poderiam então ir até aquela clínica de atendimento, falar sobre suas angústias naquele exato momento. Então, plantões foram organizados para que você pudesse ter psicólogos ali à disposição da comunidade, de uma sociedade em que a gente sabe que normalmente é muito difícil um agendamento de consulta com um psicólogo, assim como também tem sido muito difícil as vagas na rede pública de saúde como um todo e até na rede de saúde mental para atendimento psicológico. E tendo em vista também que os atendimentos psicológicos corriqueiros tradicionais são muito longos. Então, como eles são muito longos, o indivíduo às vezes não tem poder aquisitivo financeiro e econômico para pagar essas sessões, assim como também muitas vezes não se organiza nesse tempo e não está disposto a empreender um investimento tão prolongado. Então, pensando na questão ética e não só na questão tradicional de modos e vertentes de atendimento, que eram anteriormente sempre vertentes que tinham um cunho de um atendimento mais prolongado e muitas vezes caro, pensando então agora numa ética do sujeito, numa ética do indivíduo, com base mesmo na formulação de Carl Rogers de uma psicoterapia centrada na pessoa, na necessidade dessa pessoa, assim foram organizados os plantões psicológicos, em que na clínica onde existe o plantão psicológico há uma disponibilidade do psicólogo a atender aquela demanda que chega. E quando a demanda chega, o psicólogo vai poder então ouvir atentamente. Uma das características principais do psicólogo que trabalha com plantão psicológico é ouvir e acolher atentamente todas as queixas e a demanda que o indivíduo traz. Então, o indivíduo normalmente ele chega com uma demanda específica, muitas queixas, mas com uma demanda específica a ser tratada naquele momento. Então, o psicólogo, que é o expert nessa escuta atenta, nessa observação das possibilidades diante da vida do sujeito, vai colaborar para que os indivíduos possam refletir sobre o que eles demandam, refletir sobre sua angústia, seu sofrimento naquele momento. Vamos ajudar o indivíduo a pensar de modo integral na sua vida, tendo em consideração aquilo que ele está trazendo como queixa, e a partir daí o indivíduo vai poder refletir no que fazer diante da queixa levantada. Então, veja bem, o atendimento psicológico por plantão, ele pode receber o indivíduo que chega ali, ele pode resolver, digamos, tratar da questão naquele dia e o indivíduo ir embora, ou se acharem, isso você sempre vai conversar com o próprio paciente, psicólogo e o paciente vão decidir conjuntamente. Se acharem que precisam de um pouco mais de tempo para conversar, porque a duração do plantão psicológico, a duração da sessão é a mesma duração das outras sessões corriqueiramente, Então, a gente vai marcar, se for necessário, outras vindas, que normalmente não são tantas outras vindas assim, mas uma, duas vindas, para que o indivíduo possa pensar naquela situação, possa refletir sobre seu sofrimento, sobre a sua demanda levantada, e então ele possa ficar liberado daquele foco de atendimento. Depois disso, o indivíduo tem as portas abertas para voltar quando precisar, quando for para ele mais necessário. Isso faz com que a psicologia ela abra mão, de certo modo, de uma vertente psicológica calcificada e presa a tradicionalismos.
Então, o indivíduo ele passa a ser o centro, porque as necessidades dos indivíduos são múltiplas. Do modo que a gente eticamente pensa que a nossa sociedade ela tem sofrido tantas alterações, a gente também precisa pensar que os indivíduos que precisam de nossa colaboração também sofrem muitas alterações e por vezes já não são indivíduos que vão estar por longo prazo numa psicoterapia, mas que precisam de uma orientação, um foco de acolhimento atento para que eles tragam então para si as possibilidades de resolução daquele conflito específico. E aí então para que eles por aí em diante possam seguir se organizando na demanda que ele trouxe. Então, essa psicologia por plantão, o plantão psicológico, é uma prática muito ética da psicologia, altamente contemporânea, porque faz com que nós possamos pensar na multiplicidade das necessidades dos indivíduos que podem nos procurar, na multiplicidade das angústias que podem surgir e na multiplicidade dos nossos modos de atendimento, nunca perdendo a ética, nunca perdendo aquela nossa grande questão de que o principal é o indivíduo que vem até nós e por isso que todas as nossas demandas, né, de teorias, a nossa demanda mesmo de linha de atendimento, ela se encaixa também. É uma demanda de linha de atendimento que se encaixa dentro da possibilidade de atendimento a esses pacientes, porque toda linha de atendimento, toda vertente teórica vai com certeza priorizar o ser humano como centro. E isso está como base na nossa ética psicológica, que é fazer com que a psicologia seja vista por todos, esteja ao acesso de todos os indivíduos e para que as nossas teorias sejam conhecidas pelas pessoas e que nós possamos ser então agentes de transformação, de promoção de saúde. Promoção, proteção e recuperação de saúde. O plantão psicológico pode fazer isso de modo muito bacana, muito eficaz. Inclusive, você já viu com certeza atuações de plantões psicológicos em hospitais, em atendimentos breves que são realizados ali, também nos serviços públicos de saúde, como CREAS, CRAS, saúde mental como um todo. Você pode perceber que muitas vezes esses indivíduos chegam ali sem um horário marcado, mas eles vão ser atendidos e a vertente de atendimento vai ser o plantão psicológico. A grande questão do atendimento vai ser o plantão psicológico para que você esteja atento, você esteja ali disponível a atender esses indivíduos e a traçar com eles, quem sabe, algumas possibilidades e a partir dali eles possam seguir sozinhos ou para que você possa fazer encaminhamentos para outros modos de serviços de atendimento. Essa também é uma tarefa muito importante do plantão psicológico. Ele é um instrumento que faz com que a gente consiga identificar os casos que por vezes vão precisar ser prolongados. E é por meio dessa prática que a gente vai conseguir falar, mostrar isso para os indivíduos que estão ali sendo atendidos por nós. É uma conscientização do que é psicologia, é o conhecimento do que é a prática da psicologia e a socialização dessa prática. E isso segue com certeza todos os nossos princípios éticos e os nossos parâmetros profissionais de amor ao ser humano e de promoção e proteção da saúde.